Episódio 30, página 151, Um novo mundo, despertar de uma nova consciência. A infelicidade. Estou falando isso rindo, a infelicidade. Porque eu tenho certeza que ele vai nos dizer aqui, pelo menos apontar um caminho, uma luzinha no fim do túnel de como lidar ou acabar ou amenizar a infelicidade. Nem toda infelicidade se deve ao corpo de dor. Parte dela é infelicidade nova, criada toda vez que não estamos alinhados com o momento presente, quando negamos o agora de uma maneira ou de outra. Se reconhecemos que o momento presente é sempre o que importa e, portanto, é inevitável, podemos lhe dizer um sim interior descomprometido. Com isso, não só deixaremos de criar mais infelicidade, como, graças ao desaparecimento da resistência interior, seremos fortalecidos pela própria vida. A infelicidade do corpo de dor sempre assume uma proporção desmedida em relação à sua causa aparente. Às vezes pode ser uma causa muito pequenininha e aí, de repente, ele se enche todo. Em outras palavras, é uma reação exagerada. É assim que ela é reconhecida, embora não normalmente pela vítima, a pessoa possuída. Alguém com um corpo de dor pesado tem grande facilidade em encontrar motivos para ficar aborrecido, irado, magoado, triste ou temeroso. Coisas quase insignificantes que outra pessoa teria deixado de lado, com um sorriso, ou que talvez nem chegasse a notar, tornam-se a razão aparente de uma intensa infelicidade. Elas não são, é claro, a verdadeira causa dessa tristeza. Apenas agem como um estímulo, pois trazem de volta à vida emoções antigas acumuladas. Depois essas emoções vão para a cabeça, aumentando e energizando as estruturas mentais egóicas. O corpo de dor e o ego são parentes próximos. Eles precisam um do outro. O fato ou a circunstância que desencadeia a infelicidade são interpretados e suscitam uma reação que passa pelo filtro de um ego fortemente emocional. Percebe que tem um filtro, né? A situação não é apenas o que ela é, o que aconteceu. Existe um filtro que é esse ego, esse corpo de dor, e aí isso potencializa muito, multiplica qualquer tipo de acontecimento. O fato ou a circunstância que desencadeia a infelicidade são interpretados e suscitam uma reação, eu tô lendo de novo, né? Que passa pelo filtro de um ego fortemente emocional. Isso significa que sua importância é distorcida ao extremo. A pessoa observa o presente através dos olhos do passado emocional, que a pessoa observa o presente através dos olhos do passado emocional que existe dentro dela. Uma prisão, né? Em outras palavras, o que ela vê e sente não está no acontecimento, nem na situação, e sim no que existe em seu próprio interior. Em alguns casos, até pode estar no acontecimento ou na situação, porém ela o exacerba por meio da sua reação. E essa atitude reativa, essa amplificação, é o que o corpo de dor quer, é disso que ele se alimenta. Para alguém possuído por um corpo de dor pesado, é sempre impossível afastar-se da sua interpretação distorcida, da história emocional. Quanto mais emoções negativas estiverem envolvidas nela, mais pesada e impenetrável ela será. E assim, não é reconhecida como uma fantasia, mas vista como a realidade. Quando uma pessoa se encontra completamente dominada pela agitação dos pensamentos e pelas emoções que os acompanham, distanciar-se disso é algo improvável, porque ela nem sequer sabe que existe uma saída. Ela nem se dá conta de que ela está presa nesse emaranhado, né? E dessa maneira, continua cativa dentro do seu próprio filme ou sonho, prisioneira do seu próprio inferno. Para ela, a realidade é isso, não existe outra possível. E no seu modo de ver, sua reação também é a única possível. Rompendo a identificação com o corpo de dor. Quem possui um corpo de dor forte e ativo, emana uma energia específica que as outras pessoas sentem como algo extremamente desagradável. Quando elas encontram alguém que tem um corpo de dor desse tipo, sua reação imediata é se afastar ou reduzir o contato com ele ao mínimo.
Elas se sentem repelidas por esse campo energético. Outras são tomadas por um impulso agressivo e se tornam rudes, ou atacam esse indivíduo com palavras, e em alguns casos até mesmo fisicamente. Isso significa que existe algo dentro delas que está em consonância com o corpo de dor. Aquilo que ele falou no exemplo que ele estava no restaurante e o cara que estava, agindo em nome do seu corpo de dor começou a agredir todo mundo e ele não, ele ficou como se ele estivesse invisível ali, porque ele não estava ressoando com esse corpo de dor dele, ele estava em estado de presença. O que as leva a reagir de modo tão intenso também se encontra em seu interior. É seu próprio corpo de dor. O corpo de dor meu ressoa com o corpo de dor da outra pessoa e me faz reagir na mesma frequência. Não surpreende que as pessoas com um corpo de dor pesado e frequentemente ativo costumem se ver em situações de conflito. Às vezes, é claro, elas próprias as causam. Mas outras vezes, de fato, não fazem nada. O negativismo que transmitem é suficiente para atrair hostilidade e gerar confrontos. Somente um alto grau de presença nos impede de reagir quando somos provocados por alguém com um corpo de dor tão ativo assim. Quando conseguimos permanecer presentes, algumas vezes esse estado de consciência permite que a outra pessoa deixe de se identificar com seu próprio corpo de dor e dessa forma sinta o milagre de um repentino despertar. Embora o despertar possa ter curta duração, o processo terá se iniciado. Muito passarinho. Um dos primeiros casos desse tipo de despertar que testemunhei aconteceu muitos anos atrás. A campainha da minha porta tocou perto das 11 horas da noite. Pelo interfone eu ouvi uma voz carregada de ansiedade. Era minha vizinha Ethel. Preciso conversar com você. É muito importante. Por favor, deixe-me entrar. Ethel era uma mulher de meia idade, inteligente e com instrução de nível superior. Ela também possuía um ego bastante forte e um corpo de dor pesado. Conseguira escapar da Alemanha nazista quando era adolescente, porém muitos de seus parentes foram mortos em campos de concentração. Ela se sentou no meu sofá, agitada, as mãos trêmulas. Em seguida, tirou cartas e documentos da pasta que trazia consigo e espalhou tudo pelo sofá e pelo chão. Na mesma hora, tive uma estranha sensação. Foi como se um dimmer tivesse levado a parte interna do meu corpo à potência máxima. Não havia nada a fazer, a não ser permanecer receptivo, alerta e intensamente presente. Olhei para ela sem pensar em nada e sem julgar, apenas a ouvi em silêncio, sem fazer nenhum comentário mental. Uma torrente de palavras brotou da sua boca. Recebi mais uma carta perturbadora hoje. Eles estão tramando uma vingança contra mim. Você precisa me ajudar. Temos que lutar contra eles juntos. Nada deterá os advogados vigaristas que eles têm. Vou perder minha casa. Estão me ameaçando com o despejo. Ao que parecia, Ethel se recusara a pagar a taxa de condomínio, porque os administradores do imóvel em que ela morava não haviam feito alguns consertos necessários. Eles, por sua vez, ameaçavam processá-lo. Ethel falou por uns 10 minutos. Permaneci ali sentado, olhando e escutando. De repente ela se calou e olhou para a papelada ao seu redor como se tivesse acabado de acordar de um sonho. Ficou calma e suave. Todo o seu campo energético havia mudado. Então olhou para mim e disse: Isso não tem importância nenhuma, não é mesmo? Não, não tem, respondi. Após uns 2 minutos de silêncio, ela recolheu os papéis e saiu. Na manhã seguinte, me parou na rua e ficou me olhando com um jeito desconfiado. O que você fez comigo? Ontem eu tive minha primeira boa noite de sono em anos. Na verdade, dormi como um bebê. Ela acreditava que eu havia feito alguma coisa, mas eu não tinha feito nada. Talvez Ethel devesse ter perguntado o que eu não havia feito. Não esbocei nenhuma reação. Não confirmei a realidade. Olha só que interessante. Quando uma pessoa chega com um corpo de dor muito inflamado diante da gente. Não esbocei nenhuma reação. Não confirmei a realidade da sua história, nem alimentei sua mente com mais pensamentos, nem seu corpo de dor com mais emoções. Deixei-a livre para vivenciar seus sentimentos naquele momento. E a força de permitir está em não interferir, em não fazer nada.
Estarmos presentes é sempre infinitamente mais importante do que tudo o que possamos dizer ou fazer, embora às vezes o estado de presença suscite palavras ou ações. Tá tudo bem, né? Embora algumas vezes o estado de presença suscite palavras ou ações, tudo bem a gente falar algumas coisas ou fazer, mas muitas vezes só de você estar em estado de presença, apreciando a pessoa, ouvindo o que ela está falando, o que ela tem a dizer, todo esse processo, essa criação que ela está tendo ali na mente dela, já é suficiente para ela voltar para si e ela mesma, sem que você precise falar nada, se dar conta de tudo que ela está criando ali dentro, esse filtro de memórias do passado que ela está colocando para esse acontecimento que está acontecendo no presente. Uma vez eu tive uma experiência assim, um amigo chegou para conversar comigo e ele começou a me falar muita coisa da vida dele que estava acontecendo e tudo, e eu senti assim que eu só precisava ouvir. Ele não estava querendo nenhum tipo de opinião, ele estava só precisando falar. E eu fiquei só ouvindo, sem confirmar nada, sem perguntar nada, sem alimentar nada. E de repente no final ele parou e falou: "Nossa, obrigada, parece que eu fiquei melhor". E eu não tinha feito nada. É exatamente o que ele está falando aqui. Então eu já pude experienciar na prática que isso realmente é muito milagroso. É muito milagroso. Porque nada, na verdade, nada do que a gente diga vai fazer a pessoa mudar, né? Tudo isso, ainda mais se é algo, uma memória muito profunda. Só ela mesma, percebendo aquilo, pode fazer com que ela desperte daquele sonho ali que ela tá vivendo. O que aconteceu com ela, voltando aqui, o que aconteceu com ela não chegou a ser uma mudança permanente, e sim um vislumbre do que é possível, de algo que já estava no seu interior. Se ela não tivesse despertado para isso, nada do que ele fizesse teria validade. No Zen, esse lampejo é chamado de Satori. O Satori é um momento de presença, um breve afastamento da voz na nossa cabeça, dos processos do pensamento e do seu reflexo sobre o corpo como emoção. É o despertar da dimensão interior, onde antes estavam o emaranhado de pensamentos e o turbilhão das emoções. A mente abarrotada de pensamentos não é capaz de compreender a presença e, assim, costuma interpretá-la mal. Ela nos dirá que não estamos preocupados, que estamos distantes, que não temos compaixão, que não estamos nos relacionando. A verdade é que estamos interagindo, porém num nível mais profundo do que o dos pensamentos e das emoções. Na realidade, nesse nível, existe um encontro genuíno, uma autêntica união que vai muito além do relacionamento. Na calma silenciosa da presença, conseguimos sentir a nossa essência sem forma e a da outra pessoa como algo único. Sabemos que nós e o outro somos um só. Perdão, eu vou ler de novo essa parte. Na calma silenciosa da presença, do estado de presença, conseguimos sentir a nossa essência sem forma e a da outra pessoa como algo único, uma coisa só. Sabermos que nós e o outro somos um só é o verdadeiro amor, a verdadeira atenção, a verdadeira compaixão. Obrigada pela companhia. Até amanhã.